Meu marido me disse que casou comigo porque não podia casar com minha irmã. Ele disse isso na festa de Natal da empresa dele, bêbado de uísque e anos fingindo. Estávamos perto do bar quando seu colega Bruno mencionou como ele tinha sorte de ter uma esposa tão bonita. É, bem, você deveria ver a irmã dela. Meu marido Diego disse balançando levemente. Aquela sim é o verdadeiro prêmio. Esta aqui é só o prêmio de consolação. Bruno riu nervosamente. Eu fiquei ali segurando meu coquetel, sentindo meu mundo inteiro inclinar. O que você acabou de dizer? Eu perguntei. Diego se virou para mim como se tivesse esquecido que eu estava ali. Nada, amor. Só conversa de homem. Mas Bruno já estava recuando, murmurando sobre encontrar sua esposa. Você disse que eu sou um prêmio de consolação. Você está sendo sensível. Você disse que desejava ter casado com a Laura. Ele deu de ombros. Na verdade, deu de ombros. Não dá para casar com a irmã da sua esposa. Não é assim que funciona. Então você casou comigo? Alguém tinha que casar com você primeiro. Ele disse como se fosse óbvio. Como se fosse um plano. 8 anos. 8 anos de casamento e ele estava me dizendo que eu era o caminho para minha irmã mais nova. Precisamos ir embora, eu disse. A festa está só começando. Estamos indo embora agora. No carro, ele tentou voltar atrás. Não foi como pareceu. Como foi, então? Laura é linda. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Mas eu escolhi você. Porque você não podia escolher ela. Isso não é... Olha, quando conheci vocês duas naquele verão na casa dos seus pais, Laura tinha 18. Você tinha 23. Fazia mais sentido. O que fazia mais sentido? Ele suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Namorar você. Ela era jovem demais. Seus pais teriam pirado. Mas você era perfeita. Mesma família. Mesma genética. Só mais apropriada. Mesma genética. Como se eu fosse uma substituta com o DNA certo. Você alguma vez me amou? Eu perguntei. Claro que eu te amo. Você é minha esposa. Essa não é uma resposta. O que você quer que eu diga? Que nunca notei como sua irmã é bonita? Que nunca me perguntei e se? Todo mundo se pergunta. Não sobre a irmã da esposa. Não por 8 anos. Dirigimos em silêncio até chegarmos em casa. Fui direto para nosso quarto e comecei a puxar as malas. O que você está fazendo? Ele perguntou da porta. O que parece que estou fazendo? Você está exagerando. Então eu acho sua irmã atraente. E daí? Eu casei com você. Tive filhos com você. Ele agarrou meu braço. Pare de ser dramática. Você não pode ir embora por causa disso. Me observe. E ir para onde? Seus pais? Eles vão perguntar por quê. O que você vai dizer? Que eu acho Laura bonita? Vão dizer que você está sendo infantil. Vou contar a verdade. Que você admitiu que casou comigo como prêmio de consolação. Eu estava bêbado. Palavras bêbadas são pensamentos sóbrios. Meu telefone tocou. Era Laura. Oi, você está bem? A esposa do Bruno acabou de me ligar. Disse que algo estranho aconteceu na festa do Diego. Coloquei no viva voz. Estou bem. Ela disse que Diego estava falando sobre mim. Algo sobre desejar. Não sei. Ela não quis dizer exatamente. O rosto de Diego ficou pálido. Laura, o que exatamente ela te disse? Perguntei. Só que Diego disse algo inapropriado sobre ter casado com a irmã errada. Isso é verdade? Olhei para Diego. Por que você não pergunta a ele? Diego. A voz de Laura estava afiada agora. O que você disse? Nada. Foi tirado de contexto. Que contexto faz isso ser aceitável? Laura perguntou. Você é casado com minha irmã. Vocês têm 2 filhos. O que há de errado com você? Todo mundo sempre idolatra você. Diego disse de repente. Em todo evento da família, todo jantar. Laura a modelo. Laura a influenciadora. Laura a perfeita. E eu estou preso com... Ele parou. Preso com o quê? Eu disse. Termine a frase. Com alguém que nunca vai estar à altura, ele disse baixinho. Laura ofegou através do telefone. Seu pedaço de merda. Minha irmã vale 10 de você. Ela é brilhante, gentil, engraçada. Foi ela quem te ajudou a conseguir seu emprego. Foi ela quem te apoiou na morte do seu pai. Ela está criando seus filhos praticamente sozinha. E você está preso? Laura. Diego começou. Não, nunca mais fale comigo. Não olhe para mim. Não venha a eventos familiares. Você é nojento. Ela pausou. Lívia, você precisa de um lugar para ficar? Estou fazendo as malas agora. Venha para cá. As crianças podem ficar no quarto de hóspedes. Laura, isso não é problema seu, Diego disse. Virou meu problema quando você me fez parte da sua fantasia doentia. Laura retrucou. O que mais você faz? Olha minhas fotos. Nos compara. Finge que ela sou eu? Pare, Diego disse. Não. Eu quero saber. Há quanto tempo você finge que minha irmã sou eu? Desde o casamento? Desde a lua de mel? Toda vez que... Pare! Diego gritou. Estou desligando, Laura disse. Lívia, vou deixar a porta destrancada. E Diego, vou contar para todos. Mãe, pai, primos, todos. Eles deveriam saber que tipo de homem você é. Ela desligou. Diego me encarou. Isso é sua culpa. Minha culpa? Você teve que fazer um drama disso. Agora ela me odeia. Sua família inteira vai me odiar. Você fez isso. Você admitiu que casou comigo para chegar perto da minha irmã. Eu nunca disse isso exatamente. Você disse que eu sou um prêmio de consolação. Você disse que está preso comigo. Você disse que nunca vou estar à altura. Porque é verdade.
Ele explodiu. Você é comum. Você é entediante. Você não é especial. Laura ilumina cada sala. Você só existe nelas. Parei de fazer as malas. Olhei para ele. Realmente olhei para ele pela primeira vez em anos. Cabelo ralo, barriga mole, olhinhos raivosos. Quer saber a verdade? Sim, quero. Eu sei há 3 anos que você se contentou comigo. Senti isso toda vez que você sugeriu que eu tentasse a rotina de treino da Laura. Toda vez que perguntou por que eu não podia me vestir mais como ela. Todo jantar de família quando seus olhos seguiam ela pela sala, enquanto mal olhava para mim. Normalizei isso porque achei que era isso que o casamento era. Fazer as pazes por ser segunda escolha. Mas ouvir você dizer em voz alta para seu colega, admitir que está preso comigo, isso quebrou algo que não posso consertar. O rosto dele ficou completamente branco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Voltei a fazer as malas, dobrando roupas com mãos trêmulas. Ele só ficou ali parado, me observando esvaziar nosso armário em malas, como se não pudesse acreditar que isso estava realmente acontecendo. Quarto de hóspedes, eu disse, sem olhar para ele. Durma lá esta noite. Preciso terminar isso. Pela primeira vez ele não discutiu. Ouvi seus passos recuarem pelo corredor. Ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. O silêncio pareceu pesado, mas também limpo de alguma forma. Como se eu finalmente pudesse respirar sem sua presença pesando sobre mim. Meu telefone tocou exatamente 9 minutos depois. O nome de Laura iluminou a tela e atendi imediatamente. Mamãe e papai estão vindo amanhã de manhã. Ela disse, sua voz tensa de raiva. Já liguei pra eles. Contei tudo que a esposa do Bruno me disse. Eles vão vir primeira hora. Você não vai ter que explicar sozinha. O alívio me atingiu tão forte que tive que sentar na beira da cama. Obrigada, consegui dizer. Ela me disse que me amava e desligou para continuar ligando para membros da família. Passei o resto da noite me movendo pelo nosso quarto como se estivesse assombrando-o. Cada foto emoldurada na cômoda mostrava momentos que pensei serem reais, mas agora pareciam falsos. Nossa foto de casamento, onde o sorriso de Diego parecia genuíno. As fotos do hospital com nossos recém-nascidos, onde ele parecia orgulhoso. Fotos de férias, onde parecíamos felizes. Deixei todas ali porque pertenciam a uma versão de mim que ainda não sabia a verdade. Empacotei coisas práticas. Roupas e brinquedos favoritos das crianças e material escolar. Peguei meu laptop e documentos importantes da gaveta da mesa. Deixei para trás 8 anos construindo uma vida com alguém que sempre desejou que eu fosse outra pessoa. As crianças acordaram por volta das 7 perguntando sobre café da manhã. Fiz panquecas e mantive minha voz firme quando disse que íamos ficar na casa da tia Laura por alguns dias. Minha filha perguntou se era como uma festa do pijama, e eu disse sim, exatamente como isso. Meu filho quis saber por quê, e usei a linguagem cuidadosa que você aprende de outros pais divorciados. Disse que mamãe e papai precisam de um espaço para pensar sobre as coisas. Ele perguntou se estávamos brigando, e eu disse que às vezes adultos precisam de tempos separados para pensar, o que não era mentira, mas não era a verdade toda. Eles aceitaram do jeito que crianças aceitam, já passando para perguntar se podiam levar seus tablets. Diego saiu do quarto de hóspedes parecendo terrível. Seu cabelo estava espetado de um lado e seus olhos estavam vermelhos. Ele tentou beijar as crianças de despedida como se fosse uma manhã normal, mas nosso filho se afastou. Por que o papai parece triste? Ele me perguntou, e tive que engolir toda a minha raiva para manter minha voz calma. Papai está só cansado, eu disse. Diga tchau para podermos ir. Minha filha o abraçou, mas meu filho só acenou de longe da cozinha. O rosto de Diego se desfez, mas eu não conseguia sentir pena dele. Ele fez isso. Escolheu dizer essas coisas em voz alta, onde as pessoas podiam ouvir. O apartamento de Laura pareceu como entrar em segurança. Ela tinha o quarto de hóspedes completamente montado com colchões infláveis para as crianças, e seus lanches favoritos já arrumados na cômoda. Ela me abraçou no segundo em que entramos, e finalmente comecei a chorar. 8 anos fingindo que tudo estava bem desabaram de uma vez. As crianças correram para explorar o quarto enquanto eu soluçava no ombro da minha irmã. Ela me segurou firme e não disse nada, só me deixou desabar no corredor dela. Meus pais apareceram bem ao meio-dia, como Laura prometeu. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva, e minha mãe já estava chorando quando abri a porta. Eles queriam cada detalhe do que Diego disse na festa. Sentar no sofá de Laura repetindo suas palavras as fez soar ainda piores de alguma forma. O comentário do prêmio de consolação, a parte de estar preso comigo, a admissão de que nunca vou estar à altura. Minha mãe chorou mais forte com cada frase, e a mandíbula do meu pai ficou mais tensa. Quando terminei, ele pegou seu telefone. Vou ligar para ele agora mesmo, meu pai disse. Sua voz saiu fria e controlada, o que era muito mais assustador do que se estivesse gritando. Ele colocou o telefone no viva-voz para todos ouvirmos. Diego atendeu no segundo toque soando nervoso. Meu pai não perdeu tempo com gentilezas. Você não é mais bem-vindo em eventos da família, ele disse. Natal? Dia de ação de graças? Aniversários? Nada. Você se comunica através de advogados daqui pra frente. Não liga para minha filha a menos que seja sobre as crianças. Não aparece em reuniões de família. Você fez sua escolha naquela festa e agora vive com as consequências. Diego tentou interromper, mas meu pai só desligou. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha enquanto Laura sentou ao meu lado parecendo feroz e protetora. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo do meu pai guardar o dele. O nome de Diego piscou na tela repetidas vezes. Deixei tocar 3 vezes antes dos textos começarem a inundar. Seu pai me ameaçou. Isso é insano. Você precisa fazê-lo parar. Ainda sou seu marido.
Podemos resolver isso se você parar de fazer tudo tão dramático. Cada mensagem me culpava por fazer disso um grande negócio. Como se a confissão dele na festa fosse de alguma forma minha culpa por ter sentimentos sobre isso. Tirei prints de cada uma e mandei para Laura sem dizer nada. Ela leu e seu rosto ficou duro. Ele está cavando a própria cova, ela disse baixinho. Minha mãe sugeriu desligar meu telefone pela noite, mas eu queria ver o que mais Diego diria. Os textos continuaram chegando por mais 20 minutos, ficando mais raivosos conforme eu não respondia. Você está virando todos contra mim. Sua família sempre amou mais você de qualquer jeito. Laura provavelmente está adorando finalmente ter drama para postar. A última me fez Laura realmente rir em voz alta. Ele acha que vou colocar a crise de meia-idade dele no Instagram? Ela perguntou para ninguém em particular. A campainha tocou por volta das 7, e Laura foi atender. Marina estava lá segurando 2 garrafas de vinho e uma sacola de comida chinesa, parecendo preocupada. Ouvi através da Sara que ouviu do marido dela que trabalha com Diego. Ela disse enquanto entrava. Imaginei que você pudesse usar companhia e comida de verdade. Ela me abraçou forte, e percebi que não tinha comido desde o café da manhã. Laura pegou pratos enquanto Marina servia vinho, e nos contou o que estava circulando pela vizinhança. Metade da nossa rua aparentemente sabia o que aconteceu na festa, porque a esposa do Bruno tinha sido muito vocal sobre o que testemunhou. Ela contou para pelo menos 5 pessoas na yoga esta manhã, Marina disse. Todo mundo está falando sobre como Diego te chamou de prêmio de consolação bem na frente dos colegas. Marina parecia furiosa ao meu favor. A esposa do Bruno disse que nunca se sentiu tão desconfortável em um evento de trabalho, e ela costumava ser defensora pública. Meus pais já tinham ido embora, mas Laura ficou na mesa conosco, comendo arroz frito e ocasionalmente checando seu telefone. Diego tentou ligar para ela 2 vezes, e ela só recusou ambas as chamadas sem nem parecer incomodada. As crianças saíram do quarto de hóspedes pedindo jantar, e percebi que estava tão envolvida em tudo que não as tinha alimentado direito. Laura aqueceu nuggets de frango enquanto eu as sentei na mesa da cozinha. Minha filha perguntou quando íamos para casa, e soube que não podia continuar dizendo que estávamos só visitando. Laura puxou uma cadeira e me ajudou a encontrar as palavras certas. Às vezes, adultos percebem que precisam morar em casas diferentes por um tempo, eu disse cuidadosamente. Não significa que alguém fez algo errado. Vocês vão ficar aqui comigo e com a mamãe por um tempo, Laura acrescentou. E ainda vão ver o papai, só em horários diferentes. Meu filho perguntou se era porque papai estava triste mais cedo, e tive que explicar que era sobre coisa de adulto que não tinha nada a ver com eles. Laura era melhor nisso do que eu, mantendo sua voz alegre e normal enquanto minha garganta continuava se fechando. Eles aceitaram mais fácil do que esperava, e voltaram para seus tablets depois de comer. Crianças são estranhamente resilientes às vezes. Os pais de Diego ligaram enquanto eu estava colocando as crianças nos colchões infláveis. Laura pegou meu telefone antes mesmo que eu pudesse alcançá-lo, e atendeu ela mesma. Ela ainda não está pronta para falar com vocês, Laura disse firmemente. Havia conversa alta do outro lado, e a expressão de Laura não mudou. Entendo que estão chateados, mas o filho de vocês humilhou publicamente a esposa dele em uma festa da empresa. Laura ouviu por um minuto, então suas sobrancelhas subiram. Pude ouvir a mãe de Diego chorando ao fundo dizendo que criou ele melhor que isso, sua voz alta e trêmula. Laura disse que eu ligaria quando estivesse pronta e não antes. Então desligou. Eles queriam vir aqui e conversar sobre isso, Laura explicou. Disse a eles absolutamente não. Minhas mãos estavam tremendo e me senti grata por ela ter interceptado. Não estava pronta para ouvir quaisquer desculpas que tinham preparado para o filho delas. Henrique ligou por volta das 9, se desculpando pela hora tardia. Marina me contou o que aconteceu e queria oferecer uma perspectiva legal, ele disse. Coloquei no viva voz para Laura ouvir também. Henrique explicou que a confissão pública de Diego sobre ter casado comigo como prêmio de consolação poderia realmente importar em processos de divórcio, especialmente sobre alegações de abuso emocional. O escritório dele tinha conexões com vários bons advogados de família se eu quisesse uma indicação. O fato de ele ter dito essas coisas na frente de testemunhas em um evento de trabalho faz com que seja documentado, Henrique continuou. Não é só sua palavra contra a dele. Senti algo mudar no meu peito ouvindo ele expor tão praticamente. Isso não era só sentimentos feridos ou um casamento ruim. Isso era algo com peso legal. Henrique me deu 3 nomes para ligar e disse para não esperar. Quanto antes você estabelecer representação, melhor, ele disse. Laura já estava anotando os nomes e números antes mesmo que eu pudesse processar o que estava acontecendo. O escritório de Juliana era no centro, em um prédio com pisos de mármore e arte cara. Me encontrei com ela 2 dias depois, deixando as crianças com Laura. Juliana tinha talvez 50 anos, com cabelo grisalho cortado afiado e olhos diretos que não perdiam nada. Ela me pediu para contar tudo desde o começo, e caminhei pela noite inteira. Da festa de Natal aos textos de Diego ao telefonema do meu pai. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. As palavras dele constituem um padrão de abuso emocional, ela disse sem suavizar. O comentário do prêmio de consolação, as comparações com sua irmã, a admissão de que casou com você para chegar perto dela. Ela bateu a caneta no bloco de notas. Existem outros exemplos ao longo do seu casamento? Coisas que você pode ter descartado como piadas ou atrito marital normal? Sentada no escritório de Juliana com ela me olhando tão diretamente, comecei a lembrar de coisas que tinha empurrado para baixo ou explicado. Diego sugerindo que eu tentasse a rotina de treino da Laura porque ela parecia tão tonificada.
Ele perguntando por que eu não podia me vestir mais como Laura quando tínhamos eventos para ir. A piada que ele fez sobre nossos filhos terem sorte com a genética, implicando que poderiam ter saído como eu. Cada memória parecia acordar de uma névoa, vendo padrões em que eu estava vivendo sem reconhecê-los como errados. Tinha a vez que ele me mostrou o Instagram da Laura e disse que gostaria que eu colocasse tanto esforço na minha aparência. O Natal de 2 anos atrás, quando ele passou o dia inteiro na casa dos meus pais, seguindo Laura com os olhos enquanto eu tentava fingir que não notava. A sugestão dele de que viajássemos para onde Laura estava viajando, para podermos nos encontrar com ela, como se isso fosse algo normal de querer. Juliana anotou tudo, e seu rosto ficou mais duro com cada exemplo. Isso é abuso emocional clássico através de comparação, ela disse quando terminei. Ele vem minando sua autoestima sistematicamente. Me senti enjoada, percebendo quanto eu tinha normalizado. Quantas vezes disse a mim mesma que estava sendo sensível ou ciumenta. Diego apareceu no apartamento de Laura sem avisar 3 dias depois que me mudei. Eu estava fazendo almoço para as crianças quando a campainha tocou e Laura foi atender. Ouvi a voz dele imediatamente. Preciso ver meus filhos. A resposta de Laura foi calma, mas firme. Você precisa organizar visitas através dos canais apropriados agora. Não simplesmente aparece esperando acesso. Me movi para onde podia ver a porta. Diego parecia terrível, sem barbear e amarrotado, mas não conseguia sentir pena dele mais. Me deixe entrar, ele exigiu. Isso é entre mim e minha esposa. Laura, na verdade, riu. Sua esposa é minha irmã e você não vai entrar aqui. A confrontação escalou rápido. Diego acusou Laura de me envenenar contra ele, sua voz ficando mais alta. Você sempre quis isso, ele disse. Sempre teve ciúmes de que eu escolhi ela em vez de você. A risada de Laura foi genuína e cortante. Você conseguiu envenenar ela contra você sozinho naquela festa de Natal. Não tive que fazer nada. Ela cruzou os braços e bloqueou a porta mais completamente. Você ficou na frente dos seus colegas e a chamou de prêmio de consolação. Disse que ela nunca vai estar à altura. Isso é tudo você! Diego tentou passar por ela, mas Laura manteve sua posição. As crianças apareceram atrás de mim, perguntando o que estava acontecendo, e as virei de volta para o quarto de hóspedes. Vão assistir o programa de vocês, eu disse. Papai está só indo embora. Eduardo me ligou diretamente naquela noite depois que Diego foi embora. Sua voz tinha aquele tom falso, amigável que homens usam quando tentam suavizar as coisas. Rapazes serão rapazes, ele começou. Diego bebeu demais e disse algumas coisas que não quis dizer. Senti raiva substituir o entorpecimento que estava carregando. Diego estava sóbrio o suficiente para articular 8 anos de se contentar com segunda melhor. Eu disse. Estava sóbrio o suficiente para explicar toda a sua estratégia de namorar comigo, porque Laura era jovem demais. Ele quis dizer cada palavra. Eduardo tentou a abordagem razoável em seguida, sugerindo que todos sentássemos e conversássemos sobre isso como adultos. Disse que o tempo de conversar tinha acabado e desliguei antes que ele pudesse responder. Laura me deu high five de onde estava na sala. 3 dias depois, dirigi de volta para casa enquanto Diego estava no trabalho para pegar mais roupas e brinquedos para as crianças. Entrar pela porta da frente pareceu errado, como se estivesse invadindo a casa de outra pessoa em vez do lugar onde morei por 8 anos. A sala ainda tinha nossas fotos de família nas paredes, e o sofá que escolhemos juntos. Mas tudo parecia diferente agora, como adereços em uma peça sobre a vida de outra pessoa. Me movi por cada cômodo reunindo coisas para as crianças, abrindo armários e gavetas que eu mesma tinha organizado, tocando móveis que tínhamos economizado para comprar. A cozinha tinha a cafeteira que Diego usava toda manhã, e minha caneca favorita ainda na escorredora. Empacotei os casacos de inverno das crianças do armário do hall e peguei seus bichos de pelúcia favoritos de suas camas. O quarto da minha filha tinha desenhos colados nas paredes, e o do meu filho tinha sua coleção de carrinhos de brinquedo alinhados na prateleira. Tirei fotos dos quartos no meu telefone para tentar fazer o quarto de hóspedes de Laura parecer mais com casa para eles. No nosso quarto, comecei a puxar roupas do meu lado do armário, e foi quando notei que a gaveta da mesinha de cabeceira de Diego estava levemente aberta. Sabia que não deveria olhar. Mas abri mesmo assim. Dentro estava seu velho diário de couro da faculdade que eu tinha visto ele escrever anos atrás, mas pensei que tinha parado de usar. A primeira página que abri estava datada 3 meses depois que começamos a namorar. Ele tinha escrito sobre um churrasco de família na casa dos meus pais, onde Laura usava um vestido de verão, e como ele não conseguia parar de olhar para ela. A entrada dizia que ela era a que escapou, e eu era boa o suficiente por enquanto, até ele descobrir um plano melhor. Sentei com força na cama e continuei lendo. Página após página de entradas sobre Laura, misturadas com entradas sobre mim, e o contraste era brutal. Quando escrevia sobre Laura, usava palavras como cativante e magnética e perfeita. Quando escrevia sobre mim, usava palavras como prática e segura e aceitável. Tinha uma entrada da semana que ele me pediu em casamento, onde escreveu que casar comigo era a jogada inteligente, porque me mantinha conectado a Laura, e meus pais gostavam dele. Ele, na verdade, escreveu um plano de como ser meu marido lhe daria mais acesso a eventos de família onde Laura estaria. Tirei fotos de cada página com meu telefone, minhas mãos tremendo tão forte que tive que refazer várias. Isso não era só conversa de bêbado em uma festa de Natal. Eram 8 anos de contentamento calculado escrito na própria letra dele. Enfiei o diário de volta na gaveta e terminei de fazer as malas o mais rápido que pude. Desesperada para sair daquela casa.
O jantar de domingo na casa dos meus pais pareceu mais uma reunião de guerra que uma refeição em família. Laura veio comigo para apoio, e meus pais já tinham posto a mesa com comida extra como se estivessem preparando para uma longa discussão. Meu pai mal me deixou sentar antes de começar a falar sobre tirar tudo de Diego no divórcio. Minha mãe concordou, dizendo que eu merecia cada centavo depois do que ele fez. Tentei explicar que só queria sair e ter custódia justa das crianças, mas meu pai continuava interrompendo com ideias sobre como maximizar meu acordo. Laura me apoiou, lembrando-os que arrastar as coisas seria mais difícil para as crianças. Minha mãe chorou durante a maior parte do jantar, se desculpando por não ver como Diego realmente era. Meu pai queria saber cada detalhe do que Diego disse na festa, e tive que repetir tudo de novo. Quando a sobremesa chegou, me senti exausta de revisitar tudo. Meus pais tinham boas intenções, mas a raiva deles era esmagadora quando eu só queria seguir em frente silenciosamente. De volta ao apartamento de Laura naquela noite, meu telefone começou a tocar de um número que não reconheci. Atendi e ouvi a voz de Diego imediatamente. Ele estava ligando de números diferentes porque eu tinha bloqueado o celular dele. O correio de voz que deixou era de desculpas, me implorando para falar com ele. Uma hora depois, outra ligação de um número diferente e este correio de voz era raivoso, me acusando de virar todos contra ele. Então outra ligação, outro número, de volta às desculpas. Juliana me disse para salvar cada correio de voz e texto para documentação. Ela disse que o padrão de assédio importaria no tribunal. Especialmente o jeito que ele continuava mudando entre arrependido e hostil. Comecei uma pasta no meu telefone só para mensagens de Diego, e ela encheu rápido. Marina passou no apartamento de Laura com café e notícias da vizinhança. Ela tinha ouvido através da esposa do Bruno que várias pessoas na empresa de Diego tinham reclamado ao RH sobre os comentários dele na festa de Natal. Aparentemente, Diego tinha uma reputação no trabalho de falar sobre Laura de formas que deixavam as pessoas desconfortáveis. Bruno foi chamado ao RH para dar uma declaração sobre o que testemunhou, e outros colegas vieram com suas próprias histórias. Uma mulher disse que Diego tinha mostrado as fotos de mídia social da Laura e fez comentários inapropriados. Outro disse que ele tinha comparado sua esposa desfavoravelmente à sua cunhada em múltiplos eventos da empresa. Marina disse que o escritório inteiro estava falando sobre isso, e o chefe de Diego não estava feliz. Me senti enjoada sabendo que a obsessão dele com Laura tinha sido tão óbvia para seus colegas enquanto eu estava em casa pensando que nosso casamento era normal. As crianças precisavam de ajuda processando tudo, então as matriculei em aconselhamento temporário através da escola delas. A conselheira era gentil e experiente com crianças de divórcio. Depois da primeira sessão, ela me disse que estavam indo bem no geral, mas meu filho continuava perguntando se papai parou de amar mamãe. Aquela pergunta partiu meu coração porque não sabia como explicar que papai nunca amou mamãe do jeito que deveria. A conselheira disse que era normal as crianças se preocuparem que o pai que foi embora possa parar de amá-las também. Ela me deu roteiros de como reassegurá-las que ambos os pais as amavam, mesmo que não pudéssemos morar juntos. Minha filha parecia estar lidando melhor, mas tinha começado a ter pesadelos sobre nossa família se separando. A mãe de Diego entrou em contato através de Laura, perguntando se podíamos nos encontrar para café sem Diego saber. Não queria, mas Laura disse que ela tinha parecido genuinamente devastada no telefone. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la em um café perto do apartamento de Laura. Achei que não devia nada a ela, mas talvez ouvir poderia me dar algum fechamento. O encontro no café foi mais difícil do que esperava. A mãe de Diego já estava chorando quando entrei, seus olhos vermelhos e inchados como se estivesse chorando por dias. Ainda nem tínhamos pedido café, e ela estava se desculpando através das lágrimas. Disse que tinha suspeitado que Diego tinha um interesse doentio em Laura, mas se convenceu que casamento e filhos consertariam isso. Pedi café para nós duas enquanto ela se recompunha o suficiente para falar. Ela me contou sobre notar pequenas coisas ao longo dos anos. Como os olhos de Diego seguiriam Laura em reuniões de família. Ou como ele encontraria desculpas para sentar perto dela em jantares de feriado. Ela tinha mencionado a Eduardo uma vez, e ele disse que ela estava imaginando coisas. Escutei enquanto ela chorava e se desculpava, me sentindo estranhamente desligada de toda a conversa. Então a mãe de Diego me contou algo que tornou tudo pior. Ela disse que Eduardo tinha pressionado Diego a casar comigo rapidamente porque achava que eu era estável, e o acalmaria. As palavras exatas dela foram que Eduardo me via como boa material de esposa, que manteria Diego no caminho certo. Ela se desculpou por não falar quando notou Diego encarando Laura durante nossa recepção de casamento. Se desculpou por não me avisar quando ouviu Diego falando sobre Laura com o irmão dele. Se desculpou por todo o tempo que ficou quieta porque queria acreditar que o filho dela era melhor que seu comportamento mostrava. Agradeci por me contar e deixei o café me sentindo ainda mais traída do que antes. Marquei uma consulta com Clara Santos, uma terapeuta que trabalha com pessoas lidando com traição em relacionamentos. O consultório dela era calmo e confortável com iluminação suave e lenços em cada superfície. Nossa primeira sessão foi basicamente eu chorando enquanto ela ouvia e fazia anotações. Contei tudo, da confissão na festa de Natal a encontrar o diário de Diego, a descobrir que a própria mãe dele sabia que algo estava errado. Clara não tentou minimizar nada, ou me apressar pelos meus sentimentos. Ela disse que descobrir que seu casamento foi construído sobre ser a segunda escolha de alguém era genuinamente traumático, e eu precisava me deixar sofrer. Ela explicou que eu não estava apenas sofrendo o fim do meu casamento, mas também sofrendo o casamento que pensei ter por 8 anos.
No fim da sessão, me senti exausta, mas também validada de uma forma que não senti desde que esse pesadelo começou. Clara me deu lição de casa para começar a escrever um diário sobre meus sentimentos. E agendamos consultas semanais dali em diante. 2 semanas depois de começar terapia, recebi um e-mail de Juliana com um anexo rotulado "Contra a petição". Diego tinha registrado sua própria papelada de divórcio, alegando que tínhamos problemas que não podíamos consertar e pedindo custódia igual das crianças. Sentei na mesa da cozinha de Laura, encarando o documento enquanto ela fazia café. Juliana ligou 1 hora depois, explicando que isso era normal, que a maioria dos divórcios envolvia ambos os lados registrando papéis. Mas precisávamos responder documentando o padrão de Diego de me diminuir e me comparar a Laura. Ela me pediu para escrever cada instância que conseguia lembrar dele e me fazer sentir menos que. Comecei uma lista naquela noite e preenchi 3 páginas antes de ter que parar, porque minha mão estava tremendo. As crianças estavam programadas para a primeira pernoite na casa com Diego na sexta seguinte. Fiz suas malas 2 vezes, desfazendo e refazendo porque continuava esquecendo coisas ou questionando o que precisavam. Laura me encontrou sentada no chão do quarto de hóspedes dela, cercada de bichos de pelúcia e roupas. Ela me ajudou a terminar de arrumar e me lembrou que Diego tinha cuidado delas antes, que uma noite não as machucaria. Mas quando as deixei na sexta à noite, vendo-as entrar na casa com suas mochilinhas, me senti enjoada. Dirigi de volta ao apartamento de Laura e andei de um lado para o outro por 3 horas seguidas. Laura tentou me distrair com um filme, mas não conseguia ficar sentada. Checava meu telefone a cada 5 minutos, mesmo sabendo que Diego não ligaria a menos que algo estivesse errado. Mal dormi naquela noite, deitada, acordada, imaginando situações de pior cenário. Quando as busquei sábado de manhã, pareciam felizes e normais. Minha filha me mostrou um desenho que fez. E meu filho falou sobre as panquecas que Diego fez no café. Mas então minha filha perguntou por que não podíamos todos morar juntos se papai prometesse ser mais legal. Disse que às vezes adultos precisam morar separados mesmo quando amam muito seus filhos. Mas a pergunta ficou comigo o fim de semana todo. Na segunda, Laura me mostrou uma mensagem que recebeu de alguém alegando ser amigo de Diego. A mensagem dizia que ela estava quebrando uma família por ser gostosa demais, que deveria ter vergonha de si mesma por se meter entre marido e esposa. Laura fez print de tudo e postou com uma legenda longa sobre como homens que culpam mulheres por seu próprio mau comportamento estão mostrando exatamente por que não podem ser confiáveis. Ela falou sobre como Diego fez suas escolhas e suas palavras naquela festa de Natal eram responsabilidade dele, não dela. O post começou a ser compartilhado em horas. Vi que tinha centenas de comentários na terça de manhã e fiquei preocupada com toda a atenção. Laura chegou em casa de uma sessão de fotos e me encontrou rolando pelas respostas. Disse que estava com medo que isso piorasse tudo, que Diego ficaria bravo por ser exposto assim. Ela sentou ao meu lado e pegou meu telefone fechando o app. Ela me lembrou que Diego tornou isso público quando disse aquelas coisas na festa de trabalho dele na frente dos colegas. Ela não ia esconder o que ele fez, só para proteger a reputação dele quando ele claramente não se importava com a minha. Tive minha consulta semanal com Clara na quarta, e passei a maior parte da sessão falando sobre as crianças. Disse que estava com medo de Diego compará-las a quaisquer filhos que Laura pudesse ter algum dia, que ele as faria se sentir como opções reserva do jeito que me fez sentir. Clara ouviu e então perguntou o que eu podia controlar nessa situação. Disse nada, que não podia controlar o que Diego dizia ou fazia. Ela acenou e explicou que eu estava certa. Não podia controlar o comportamento de Diego, mas podia modelar boa autoestima para meus filhos. Podia mostrar a eles como era valorizar a si mesma e exigir respeito. Ela me deu lição de casa para praticar conversa interna positiva quando as crianças estivessem por perto, para deixá-las me ver sendo gentil comigo mesma. Juliana registrou nossa resposta à petição de Diego na quinta de manhã. Ela incluiu registros detalhados do padrão de Diego de me comparar a Laura, usando exemplos da lista que escrevi mais depoimento de membros da família que testemunharam o comportamento dele ao longo dos anos. O advogado de Diego ligou para Juliana naquela tarde e ela o colocou no viva voz para eu ouvir. Ele chamou nossa resposta de inflamatória e exagerada. Disse que estávamos pintando Diego como algum tipo de vilão quando ele era só um homem passando por um divórcio. Juliana disse que abuso emocional através de comparações negativas constantes era documentado e real. Então desligou. Sentei no escritório dela me sentindo brava de que o advogado de Diego pudesse descartar anos de dor como se não fosse nada. Marina me mandou mensagem na sexta me convidando para a casa dela para a noite das garotas. Disse que Laura estava vindo e algumas outras amigas, que eu precisava rir e lembrar quem eu era fora dessa bagunça de divórcio. Quase disse não porque estava cansada, mas Laura me convenceu a ir. Aparecemos na casa de Marina com vinho e encontramos a sala cheia de mulheres que conhecia há anos, mas mal via desde meu casamento. Elas me abraçaram e disseram que tinham ouvido o que aconteceu, que sentiam muito que eu estava passando por isso. Comemos petiscos e bebemos vinho e alguém contou uma história sobre seu próprio ex terrível que nos fez todas chorar de tanto rir. A amiga de Marina do trabalho fez imitações de encontros ruins que tinha tido e ri tanto que minha barriga doeu. Elas me lembraram que eu era engraçada quando contei uma história sobre as crianças, que era inteligente quando expliquei um projeto de design gráfico, que era interessante além de só ser a esposa de Diego. Dirigi para casa naquela noite me sentindo mais leve do que tinha em semanas. O telefone vibrou às 2 da manhã com uma notificação de e-mail. Peguei pensando que algo estava errado com as crianças.
Mas era de Diego. A linha de assunto dizia, por favor, leia, e a mensagem era longa, enchendo minha tela inteira quando abri. Ele se desculpou por tudo, disse que tinha sido horrível e sabia disso agora. Implorou por outra chance, prometeu que iria para a terapia e nunca mencionaria Laura de novo. Mas enquanto lia o e-mail, contei 3 vezes separadas que ele referenciou quão bonita Laura era. Como ele entendia por que me senti comparada a ela, quão difícil deve ser ter uma irmã tão linda. Ele nem via o que estava fazendo. Não conseguia escrever um pedido de desculpas sem trazê-la à tona. Encaminhei o e-mail para Juliana sem responder. O tribunal nos designou uma mediadora na semana seguinte para resolver arranjos de custódia. O nome dela era Lena Chase, e ela tinha um escritório no centro com brinquedos no canto e fotos de família na mesa. Ela apertou nossas mãos quando chegamos e explicou que o trabalho dela era nos ajudar a descobrir o que funcionava melhor para as crianças. Não tomar lados nos problemas do nosso casamento. Diego e eu sentamos em cadeiras um de frente para o outro, enquanto Lena fazia perguntas sobre nossos horários de trabalho e as rotinas das crianças. Ela era calma e prática, escrevendo notas enquanto conversávamos. Quando chegamos a discutir feriados, Diego sugeriu que as crianças passassem o Natal com ele na casa dos pais como normal. Olhei para ele pelo escritório e disse que nada era normal mais, que precisávamos dividir feriados justamente agora. Lena acenou e começou a explicar como anos alternados funcionavam para feriados principais. O rosto de Diego se desfez ali mesmo na minha frente. Seus ombros começaram a tremer e lágrimas correram pelas bochechas dele enquanto Lena sentava quieta com a caneta pairando sobre o bloco. Ele pressionou as mãos contra os olhos e fez esses sons horríveis de engasgo que poderiam ter me movido 2 meses atrás. Lena o deixou chorar por talvez 30 segundos antes de falar de novo. Sua voz ainda calma e medida. Ela disse que entendia que isso era difícil, mas precisava apontar algo. Amor requer respeito, ela disse. A confissão pública dele naquela festa de Natal mostrou uma falta básica de respeito por sua esposa. Ela perguntou se ele conseguia ver isso e ele acenou enquanto limpava o rosto com a manga. Sentei ali, assistindo ele desmoronar, e não senti absolutamente nada, exceto cansaço. Terminamos a sessão com um esboço de cronograma básico e dirigi de volta ao apartamento de Laura, me sentindo como se estivesse acordada há 3 dias seguidos. As crianças estavam brincando na sala quando entrei, e meu filho olhou para mim com olhos preocupados. Ele perguntou se eu tinha visto papai e disse sim. Tivemos uma reunião sobre horários. Minha filha subiu no meu colo e perguntou se papai estava triste por causa delas. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Segurei ela perto e expliquei muito cuidadosamente que problemas de adulto nunca são culpa das crianças. Que mamãe e papai ambos as amam mais que tudo. Ela me abraçou forte e sussurrou que me ama mais em todo o mundo, e tive que me desculpar para o banheiro onde chorei tão forte que tive que ligar água para as crianças não ouvirem. Laura bateu na porta depois de alguns minutos e perguntou se eu estava bem. Joguei água fria no rosto e saí para encontrá-la fazendo sanduíches de queijo quente para as crianças. Ela me disse que tinha algo para me perguntar mais tarde, quando as crianças estivessem na cama. Naquela noite, depois que as coloquei no quarto de hóspedes, Laura serviu vinho para nós duas e me contou sobre um evento de trabalho chegando onde ela seria homenageada por seu sucesso em marketing. Ela queria que eu fosse com ela. Disse que seria bom para mim sair e fazer algo que não fosse sobre o divórcio. Quase disse não porque ir ao evento de trabalho glamuroso de Laura soava exaustivo, mas ela me deu aquele olhar que dizia que realmente me queria lá. Concordei e ela me abraçou. Então começou a falar sobre o que eu deveria vestir e como estava animada para eu conhecer alguns dos colegas dela. O evento foi nesse hotel legal no centro, com um grande salão de festas e pessoas em vestidos de coquetel por todo lado. Laura parecia incrível em um vestido prateado que capturava a luz e a assisti trabalhar a sala como se tivesse nascido para isso. Ela me apresentou às pessoas como sua irmã e elas realmente pareciam interessadas em falar comigo. Uma mulher de uma startup de tecnologia perguntou sobre meu trabalho e mencionei design gráfico. E de repente estávamos tendo essa conversa inteira sobre marca e identidade visual. Outro cara quis saber se eu fazia trabalho freelance e me deu seu cartão. Percebi ali parada naquele salão que tinha estado me definindo através da visão de Diego de mim por tanto tempo, que tinha esquecido que tinha minhas próprias habilidades e interesses. As pessoas não estavam me comparando a Laura. Estavam só falando comigo como se eu fosse interessante por conta própria. Juliana ligou 3 dias depois para me dizer que o advogado de Diego tinha enviado uma proposta de acordo. Ela me guiou por telefone e continuei esperando pela pegadinha. Mas era na verdade justo. Custódia 50-50 com feriados alternados, bens divididos ao meio, fundos universitários para as crianças protegidos e compartilhados. Juliana disse na opinião profissional dela que deveríamos aceitar e seguir em frente, ao invés de arrastar as coisas no tribunal. Disse que pensaria sobre isso e ligaria de volta. Passei aquela noite revisando a proposta na mesa da cozinha de Laura, lendo cada linha cuidadosamente. Não era sobre ganhar ou perder mais. Era só sobre terminar esse capítulo para poder começar a descobrir o que vem depois. Liguei para Juliana na manhã seguinte e disse para aceitar os termos. Ela agendou um horário para eu ir assinar tudo no escritório dela. Minha mão tremeu quando peguei a caneta, e Juliana colocou o acordo de divórcio na minha frente com abinhas marcando onde eu precisava assinar. Passei por cada página devagar, minha assinatura ficando mais bagunçada conforme ia porque minha mão não parava de tremer. Juliana testemunhou tudo e fez cópias.
Então apertou minha mão e disse que estava orgulhosa de como eu tinha lidado com tudo isso. Saí do escritório dela me sentindo estranha e vazia, como se tivesse acabado de fechar uma porta em 8 anos da minha vida. Minha próxima sessão de terapia com Clara focou em processar o que ela chamou de luto antecipatório. Ela explicou que eu estava lamentando não apenas o fim do meu casamento, mas a perda de 8 anos que foram construídos na fantasia de Diego de outra pessoa. Disse que parecia tempo desperdiçado, e ela me parou ali mesmo. Aqueles anos te deram seus filhos, ela disse, e te ensinaram exatamente o que você não vai aceitar daqui pra frente. Isso não é desperdiçado, é informação. Ela me deu lição de casa sobre listar meus limites para relacionamentos futuros, e saí do consultório dela, me sentindo um pouco menos vazia. Marina ligou naquele fim de semana com notícia de que a empresa de Diego o tinha silenciosamente movido para um departamento diferente. Ela tinha ouvido de uma amiga que trabalhava lá que a investigação de RH sobre o comportamento dele no local de trabalho tinha revelado múltiplas reclamações. Várias mulheres reportaram se sentir desconfortáveis com como ele falava sobre mulheres em geral, e Laura especificamente. Agradeci Marina por me contar, e senti uma satisfação sombria de que houveram consequências reais dessa vez. Comecei a procurar apartamentos na semana seguinte, rolando por anúncios no meu telefone durante a hora de dormir das crianças. Laura ofereceu ajudar com o depósito, mas meus pais insistiram em cobrir como presente de recomeço. Encontrei um lugar em um bairro perto de boas escolas com um parque a apenas 2 quarteirões. Era pequeno, mas era meu, com 2 quartos para as crianças poderem ter seu próprio espaço cada uma. O proprietário me mostrou e pude imaginar nossa vida lá, algo separado de Diego e todas as comparações dele. Preenchi a aplicação no mesmo dia. A aprovação do aluguel veio mais rápido que esperado, e de repente estava assinando papelada para meu próprio apartamento. Meu primeiro lugar morando independentemente desde a faculdade. Sentei na sala vazia depois de pegar as chaves, olhando paredes nuas e carpete limpo, e senti essa mistura estranha de terror completo e empolgação genuína sobre o que vem depois. O dia da mudança veio 3 semanas depois, e carreguei caixas no SUV emprestado de Laura enquanto as crianças pulavam em volta, perguntando se podiam escolher as cores das paredes. Meu filho queria o quarto dele azul como o oceano, e minha filha insistiu em roxo com estrelas que brilham no escuro no teto. Passamos a primeira tarde desempacotando roupas e livros, as crianças correndo entre seus novos quartos comparando tamanhos de armário e vistas das janelas. Meu filho arrastou sua colcha favorita de dinossauro para o colchão e anunciou que isso parecia uma aventura de acampamento, o que me fez rir e querer chorar ao mesmo tempo. Laura apareceu com pizza e ajudou a montar móveis de caixas, sua furadeira elétrica fazendo trabalho rápido de estruturas de cama, enquanto separava suprimentos de cozinha. Na hora de dormir, o apartamento ainda parecia meio vazio, mas era nosso. A voz de ninguém mais na minha cabeça sobre cores de tinta ou disposição de móveis. Naquela sexta, Diego mandou mensagem perguntando o novo endereço e que horas deveria buscar as crianças para o primeiro fim de semana de custódia dele. Mandei a informação sem palavras extras, mantendo tudo factual e breve. Ele chegou exatamente no horário sábado de manhã, parado no corredor fora da minha porta ao invés de tentar entrar. As crianças pegaram suas bolsas de pernoite e me abraçaram de despedida enquanto Diego olhava para qualquer lugar exceto meu rosto. Ele perguntou se tinham tudo o que precisavam, e confirmei que sim. Então as assisti caminhar pelo corredor em direção ao elevador. A troca inteira levou talvez 3 minutos e pareceu rígida e desconfortável, mas também como progresso. Como se estivéssemos descobrindo como existir na órbita um do outro sem os padrões antigos. Laura veio domingo à tarde com amostras de tinta e espalhamos pelo chão do meu quarto, comparando diferentes tons de verde sálvia que Diego sempre vetava como ousados demais. Escolhemos o mais escuro e passamos horas pintando nas paredes, enquanto música tocava do telefone dela. Ela me contou sobre todos os pequenos compromissos que eu costumava fazer. Coisas que tinha parado de notar, como sempre pedir o que Diego queria em restaurantes, ou assistir os programas preferidos dele na TV. Percebi quanto de mim mesma tinha dobrado para evitar as comparações dele. Como tinha me tornado menor esperando que isso fosse suficiente. Laura disse que eu ia redescobrir quem eu era sem a voz dele me dizendo que eu era menos que. E algo no jeito que ela disse me fez acreditar nela. Minha sessão de terapia com Clara naquela semana focou em reconstruir meu senso de autoestima separado da opinião de qualquer outra pessoa. Ela me deu lição de casa para escrever 20 coisas que eu gostava sobre mim mesma, que não tinham nada a ver com aparência, ou como me comparava a outras pessoas. Sentei no meu novo apartamento naquela noite, encarando uma página em branco, percebendo quão difícil era pensar em mim fora daquela estrutura. Eventualmente, escrevi coisas como eu era boa em resolver problemas, e fazia meus filhos se sentirem seguros, e conseguia desenhar ilustrações detalhadas para projetos de trabalho. Clara revisou minha lista na semana seguinte e apontou quantas das minhas características positivas envolviam ajudar outros, perguntando o que eu valorizava sobre mim apenas para mim. A pergunta pareceu estranha e difícil de uma forma que me mostrou quanto trabalho ainda precisava fazer. Comecei a contatar velhas amigas da faculdade de quem tinha me distanciado durante meu casamento, mandando mensagens para pessoas com quem não falava há anos. Uma amiga me convidou para café, e sentamos em um café por 3 horas colocando o papo em dia. Ela me disse que sempre sentiu que Diego não me apreciava realmente, mas não sabia como dizer, sem parecer ciumenta ou crítica.
Outra amiga admitiu a mesma coisa no almoço na semana seguinte, dizendo que notou como Diego desligava quando eu falava sobre meu trabalho. Mas se animava sempre que Laura era mencionada. Ouvir que outras pessoas tinham visto o que não consegui ver me fez sentir tanto validada quanto tola por perder os sinais por tanto tempo. As crianças se adaptaram à rotina de 2 casas mais rápido do que esperava, tratando como uma aventura ao invés de tragédia. Minha filha me disse uma manhã que gostava de ter 2 quartos e 2 conjuntos de brinquedos, o que me fez rir e chorar enquanto fazia café da manhã. Eles começaram a decorar ambos os espaços com suas obras de arte e bichos de pelúcia favoritos, criando pequenos territórios que pareciam deles. Me preocupava constantemente sobre como a separação estava afetando eles. Mas pareciam bem, fazendo perguntas práticas sobre horários ao invés de emocionais sobre por que papai foi embora. Diego apareceu para outra troca de crianças algumas semanas depois e tentou fazer conversa casual sobre quão legal meu apartamento parecia. Agradeci brevemente e mantive a conversa focada na lição de casa das crianças e eventos escolares próximos. Reconheci que não devia a ele amizade ou calor, apenas coparentalidade funcional que mantivesse as coisas estáveis para nossos filhos. Ele parecia querer dizer mais, mas me desculpei para pegar as jaquetas das crianças, mantendo o limite firme. 6 meses depois daquela devastadora festa de Natal, sentei no meu próprio apartamento em uma terça aleatória de manhã, bebendo café e olhando para o parque 2 quarteirões distante. A dor ainda estava lá. Essa coisa pesada que carregava sobre 8 anos que pareciam desperdiçados, mas estava dividindo espaço com outra coisa agora. Esperança genuína, talvez. Ou apenas a ausência de comparação e crítica constantes. Me senti mais leve do que tinha em anos, como se pudesse respirar completamente ao invés de me segurar pequena e comprimida. O divórcio não estava finalizado ainda, e coparentalidade tinha seus momentos estranhos, mas estava construindo algo real aqui, algo que era realmente meu. Laura veio para jantar naquela cesta com ingredientes para tacos, e cozinhamos juntas enquanto música tocava do alto-falante da cozinha. Minha filha dançou em volta girando em círculos e meu filho ajudou Laura a cortar tomates com uma faca de plástico. Isso era o que família realmente parecia. Percebi assistindo elas rirem juntas. Pessoas que escolhiam te amar e aparecer para você. Não pessoas que se contentavam com você enquanto desejavam outra pessoa. Comemos na minha mesa de jantar pequena que mal cabia 4 pessoas e conversamos sobre nada importante, só histórias bobas e planos de fim de semana. Laura contou às crianças sobre uma sessão de fotos onde o cachorro do fotógrafo tinha roubado o sanduíche dela, e elas riram tanto que meu filho quase engasgou na bebida. Depois do jantar, jogamos jogos de tabuleiro até as crianças começarem a bocejar. Então Laura me ajudou a colocá-las para dormir. Ela me abraçou antes de ir embora, e disse que estava orgulhosa de quão longe eu tinha chegado em 6 meses, e acreditei nela porque podia sentir também. Comecei a namorar casualmente algumas semanas depois. Nada sério, mas aproveitando conversas com pessoas que pareciam genuinamente interessadas em mim como pessoa. Um cara que conheci para café fez perguntas detalhadas sobre meu trabalho de design gráfico e ouviu atentamente enquanto expliquei um projeto recente. Percebi no meio de descrevê-lo que estava faminta por esse tipo de respeito básico, alguém realmente se importando com o que eu fazia e pensava. Ele não me comparou a ninguém ou me fez sentir que estava ocupando muito espaço ao falar. O encontro não levou a lugar nenhum romântico, mas me mostrou como interações normais podiam ser, como pessoas podiam ser interessadas sem agenda ou comparação. Fui para casa naquela noite e acrescentei a minha lista para Clara, escrevendo que era interessante, e meu trabalho importava e merecia pessoas que reconhecessem isso. A papelada do divórcio veio em uma terça de manhã 3 semanas depois, enquanto bebia café na mesa da cozinha. Meu telefone vibrou com um e-mail do sistema do tribunal, mostrando o decreto final. Todos os carimbos oficiais e linguagem legal declarando meu casamento dissolvido. Juliana ligou 10 minutos depois para me parabenizar, sua voz calorosa, mas profissional, e senti essa mistura estranha de alívio e tristeza sentada ali sozinha, no meu apartamento silencioso. O alívio fazia sentido, mas a tristeza me surpreendeu. Não porque queria Diego de volta, mas porque 8 anos da minha vida agora estavam oficialmente rotulados como erro em documentos legais. Agradeci Juliana por tudo e desliguei. Então sentei encarando minha xícara de café por um tempo, antes de me arrumar para minha consulta de terapia. O consultório de Clara parecia familiar agora depois de meses de sessões. O sofá macio e caixa de lenços e a presença calma dela se tornando esse espaço seguro, onde podia dizer coisas em voz alta que pareciam grandes demais para guardar dentro. Ela me disse que tinha feito progresso notável desde aquela primeira sessão, onde mal conseguia falar sem chorar, movendo de devastação para aceitação, para realmente construir uma vida real para mim mesma. A cura não seria linear, ela me lembrou, e ainda haveria dias difíceis à frente quando feridas antigas doessem ou solidão parecesse pesada. Mas eu tinha provado para mim mesma que podia lidar com coisas difíceis e sair mais forte. Saí do consultório dela me sentindo mais leve, como se alguém tivesse me dado permissão para parar de carregar culpa sobre o divórcio, ou vergonha por ter sido enganada por tanto tempo. Meus pais organizaram um jantar naquela sexta na casa deles, chamando de celebração de novo começo, mesmo que eu disse que parecia estranho celebrar um divórcio. Laura veio com uma garrafa de vinho e Marina trouxe a família inteira, e nos apertamos ao redor da mesa de jantar dos meus pais como tínhamos feito em feriados. Exceto dessa vez, o foco era em mim seguindo em frente ao invés de fingir que tudo estava bem.
Meu pai se levantou no meio do jantar e ergueu seu copo, sua voz ficando grossa de emoção, enquanto brindava a minha força e coragem, por escolher a mim mesma sobre um casamento que nunca me valorizou propriamente. Minha mãe começou a chorar lágrimas felizes, e Laura apertou minha mão sob a mesa e me senti genuinamente apoiada por pessoas que viam meu valor, ao invés de me comparar a outra pessoa. As crianças correram brincando com os filhos de Marina depois do jantar, suas risadas enchendo a casa com caos familiar normal, que não tinha nada a ver com divórcio ou problemas de adultos. Coloquei elas para dormir mais tarde naquela noite de volta no nosso apartamento, meu filho em seu pijama de dinossauro, e minha filha segurando seu coelho de pelúcia favorito. Meu filho olhou para mim com olhos sérios e perguntou se eu estava feliz agora. Sua vozinha preocupada, como se estivesse pensando nessa pergunta por um tempo. Sentei na beira da cama dele e disse sim. Realmente estava feliz. Não porque o divórcio foi fácil ou divertido, mas porque aprendi que valia mais que ser segunda escolha de alguém. Ele pensou sobre isso por um minuto, então me abraçou forte, seus braços magros envolvendo meu pescoço, enquanto sussurrava que eu era sua primeira escolha. Segurei ele perto e senti algo se acomodar no meu peito, esse entendimento de que o ranking dele era o único que realmente importava.